Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem por aí? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um assunto muito delicado, mas muito importante de se entender. Eu vou falar sobre fusão emocional. Mas o que é essa coisa de fusão emocional? Que bicho é esse? Vocês têm ideia do que se trata? Então, gente, quando a gente pensa no nascimento de um bebê, na vinda de uma criança ao mundo, é evidente que todos nós pensamos em separação, não é mesmo? Na retirada desse bebê do útero materno. Pensem, o corpo daquele bebezinho que estava dentro da mãe, ali no escurinho, cercado por vários tecidos, embalado por um líquido protetor quentinho, não é mesmo? Totalmente protegido e funcionando perfeitamente através de uma ligação direta com a mãe, pelo cordão umbilical, não é mesmo? Esse corpinho se separa. E aí ele começa a precisar de funcionar de uma forma totalmente independente, para que assim ele possa sobreviver. Esse bebê tem que começar a fazer funcionar sua respiração espontânea, sua digestão, seus ajustes de temperatura e outros ajustes ainda, né, para viver no mundo aéreo. O corpo físico desse bebê começa então a funcionar separadamente do corpo de sua mãe. Nós vivemos numa cultura muito acostumada a olhar apenas superficialmente para o nascimento e entende que o que existe no momento do parto é apenas o desprendimento físico, não é mesmo? No entanto, minha gente, esse corpo que se desprende não é apenas matéria, mas também é um corpo sutil, emocional, espiritual. E embora essa separação física se dê na realidade, o que existe é uma conexão deste corpinho com a mãe que vai muito além, mas muito além mesmo do corpo físico. Na verdade, emocionalmente, esses corpos, bebê e mamãe, continuam fundidos profundamente no campo emocional. Esse recém-nascido está totalmente conectado ao entorno emocional e ao entorno espiritual dessa mãe. Estão conectados de uma forma sutil, intuitiva, mesmo telepática. Esse bebezinho é, na realidade, gente, uma representação da alma de sua mãe. Na verdade, as condições da mãe, seus estados emocionais, são inconscientemente transmitidos à criança e por ela entendidos sem o uso de palavras. Então, na verdade, são dois corpos em um. E essa mãe vive, na realidade, esse período de uma forma, digamos, desdobrada, pois agora a alma dela continua se manifestando em seu corpo, mas passa a se manifestar igualmente no corpo do seu bebê, daquele seu bebezinho ali, né, que recém-nascido. Então, esse bebê sente como se fosse dele tudo que essa mãe está sentindo. E, principalmente, prestem muita atenção aqui, ele sente tudo que essa mãe não trouxe à luz. Tudo aquilo que não reside na consciência dessa mãe. Tudo aquilo que essa mãe relegou à sombra. Quando uma mãe chega para mim para fazer a consulta pré-natal, eu tento explicar a ela sobre esse processo, sobre essa necessidade de se acalmar, de ficar zen, né? De procurar ter pensamentos bons, e principalmente trazer à luz as suas angústias e medos. Não somente o que a mãe sente, né? Se ela bebe, se ela fuma durante a gravidez, todos os seus estados emocionais
gravam-se também como padrões de sentimentos no organismo desse feto e moldam sua estrutura psíquica básica. Um bebê no ventre materno, ele já está no mundo. Uma criança, por exemplo, cuja vinda alegrou os pais, cresce num ambiente emocionalmente totalmente diferente de uma criança que foi rejeitada, por exemplo. Os medos e a dor que ficaram gravados no corpo materno, eles se reproduzem desde a gravidez. Eles vão se reproduzir nas sensíveis estruturas do corpinho desse feto. Por isso, algumas crianças já chegam ao mundo cheias de medo e, por causa desse medo, elas se agarram à sua mãe. Dificilmente conseguem estar sós e ganhar autonomia. Quantos pais chegam para mim com um bebê recém-nascido, que chora o dia inteiro, que se agita muito, que parece estar sempre desconfortável? Além de, é claro, eu examinar todos esses sintomas do ponto de vista médico, né, eu gosto de olhar sempre além. Pois a doença da criança, de alguma forma, ela revela muito, mas muito mesmo, né, sobre as sombras dessa mãe. Essa semana eu atendi um bebê recém-nascido lá no consultório. Esse bebê, gente, estava se desenvolvendo até além da média para os bebês da idade dele. Ele tinha, na realidade, ganhado aí 1,5 kg em um mês. Ele estava super esperto, firmando o pescocinho, sorrindo reativamente. Tudo normal para um bebê de 3 meses. No entanto, a mãe apresentava tantas queixas sobre esse bebê, que o bebê não se aquietava, que ele não sabia evacuar sozinho, que o bebê não gostava do berço, que esse bebê só queria colo, etc, etc. Um verdadeiro rosário de reclamações. No entanto, o que estava ali diante de mim era um bebê saudável, se desenvolvendo muito bem. Então, eu parei, olhei para essa mãe e perguntei: e você? Como você está? Gente, bastou fazer essa pergunta que essa mãe se debulhou em lágrimas ali na minha frente. Eu conversei com ela, né, descobri que estava imersa em um medo profundo e em muita ansiedade. Na verdade, gente, quando o bebê chora muito, se você não consegue acalmá-lo, nem amamentando, nem acalentando, nem massageando, enfim, depois de atender todas as suas necessidades físicas, né? A pergunta que deveríamos fazer seria essa: por que que essa mãe chora tanto? Se esse bebê, por exemplo, tem uma erupção na pele, a gente deveria realmente perguntar: por que que essa mãe está tão vulnerável? Se esse bebê não se conecta, se parece um bebê desanimado, pergunte-se: quais são os pensamentos que estão inundando a mente dessa mamãe? Se de outra forma, né, esse bebê rejeita o seio materno, quais os motivos que levam essa mãe a rejeitar inconscientemente esse bebê? Eu, gente, depois de décadas cuidando de mães e bebês, posso dizer a vocês que as respostas existem lá dentro, lá no fundo, no interior de cada mamãe, de cada nova mamãe. Mesmo que não sejam evidentes, mesmo que não tenham sido trazidas à luz, né? E é nesse sentido que nós, pediatras, deveríamos dirigir a nossa busca, né? Na medida, é claro, que essa mãe tem a intenção genuína de encontrar a si mesma e de receber ajuda. Lembrando, gente, que as sombras, né, se encontram para se materializar em algum lugar que seja propício para que seja vista e que seja reconhecida. Por isso, sempre digo que é essencial enxergarmos além da matéria. Se você tem ou vai ter um bebê,
Essa é a oportunidade que você precisa para adentrar no caminho do seu conhecimento pessoal. Muitas mulheres, gente, iniciam com a maternidade num caminho de superação, de resiliência e de autoconhecimento. Isso é muito louvável. Outras simplesmente desperdiçam a toda hora essas oportunidades, ignorando a sua intuição, achando que estão ficando loucas, que são desalmadas, que não podem nem deveriam sentir esse emaranhado de sensações esquisitas, né? Que elas sentem, que não estão prontas para serem mães ou que são péssimas mães. E atenção, muita atenção, mamães. O seu bebê é e sempre será um grande mentor, um grande professor, graças ao seu corpinho, que é pura sensibilidade, pura intuição. E por isso o bebê consegue manifestar todas as suas emoções, principalmente aquelas que ocultamos de nós mesmas. Olhe para esse seu bebê como um espelho. Aprenda com ele, deixe que ele traga à tona todas as suas emoções, até aquelas que você mesma esconde de si. Aquelas emoções que são consideradas politicamente incorretas, aquelas que não são apresentáveis culturalmente, aquelas que você desejaria esquecer, e mesmo aquelas emoções que pertencem lá atrás, né, ao seu passado. Esse período de fusão emocional, ele vai se estendendo quase sem alterações pelos primeiros 9 meses da vida do bebê. Quando aí o bebê começa a conseguir se deslocar de maneira mais autônoma, né? E se desvencilhar, né, dessa ligação tão forte com a mãe. Olha só que interessante. Só por volta dos 9 meses é que o bebê humano consegue atingir um estágio de desenvolvimento que alguns mamíferos alcançam poucos dias, né, depois de nascer. Você já viu um parto de um bezerro ou de um cavalinho, gente? É interessante porque logo depois de sair do útero, eles começam a tentar se colocar de pé, se mexer, né? Se equilibrar nas perninhas. A mãe humana, ela pode ser comparada nesse sentido aos cangurus, pois as fêmeas canguru carregam seus filhotes no útero e depois do parto continuam carregando os bebês na sua bolsa, né, fora do útero, até que os canguruzinhos consigam completar, né, seu desenvolvimento rumo à autonomia. Todas as crianças, mas todas mesmo, se relacionam fusionalmente com as mães. Estar fundido emocionalmente com a mãe ou com a figura materna é o que há de comum em todos os bebês. Com o tempo, essa criança vai crescendo, vai se desenvolvendo e assim ela vai criando esses laços de fusão com outras pessoas, com o pai, com os irmãos, com os cuidadores, com os avós. Bebês e crianças são seres essencialmente fusionais. Ou seja, para existirem, precisam estar em fusão emocional com os outros. E esse relacionar com o outro é que vai abrindo o caminho ao longo da infância para a construção psíquica, emocional do indivíduo, né? Em direção ao eu sou, né? Vocês já prestaram atenção em crianças pequenas que são levadas pelos pais a uma festinha de criança, aniversários, encontros, etc. No princípio, elas chegam e ficam grudadas na barra da saia da mãe. Aos poucos, essas crianças vão se soltando, observam o ambiente e criam confiança. E aí, já chegando no final da festa, a criança já está empolgada, correndo, pulando, brincando, se relacionando e não quer ir embora da festa. Aí, quando o adulto puxa essa criança para ir embora, ela entra num processo, né, de birra ou de explosão emocional. Isso é totalmente normal. E por quê? Porque leva um tempo para que uma criança exposta a um novo ambiente
se acostume com os ruídos, com os cheiros, com a dinâmica, com novas pessoas, com sons, com a música. E aí, quando essa criança está pronta para se interrelacionar, a gente exige dela o quê? Que novamente mude de realidade. Aí recomece outra fusão emocional, uma outra situação, com a rua, com o Uber, com a pressa, com o caminho de volta e outras coisas. É interessante notar que fica muito mais fácil tirar uma criança de uma festa quando ela leva consigo uma lembrancinha dessa festa. Essas lembrancinhas, gente, elas têm um porquê de existir. Sabe o que é? Aquilo que conecta essas crianças com aquele lugar em que ela estabeleceu essa relação fusional, isso vai facilitar com que elas vão embora, porque elas vão se lembrar daquele lugar. É interessante que às vezes a gente começa a estabelecer uma conexão emocional com as crianças no consultório, né? Elas começam a explorar o ambiente e eu começo a conversar com elas e consigo estabelecer uma conexão e de repente eu consigo examiná-las sem estresse. E muitas vezes essa criança no final nem quer sair do consultório. Eu sempre guardo lá na minha gaveta uma lembrancinha ou qualquer coisa para dar essa criança na saída. Porque isso gera nelas uma conexão comigo, uma fusão com o ambiente, né? E no futuro, quando ela precisa voltar no consultório, ela tem aquela referência fusional, que vai ajudá-la a se conectar mais facilmente com o ambiente e comigo. Trabalhar com crianças, gente, é muito fácil. Basta a gente entender, né, seu funcionamento emocional. E o funcionamento emocional dos cérebros das crianças em cada etapa da vida delas. A gente precisa lembrar que o que nós adultos precisamos realmente oferecer às nossas crianças é o tempo. Né? Como esse tempo? O tempo hábil para que passe de uma fusão para outra. E para isso, os pais precisam ter muita paciência. Esse estado fusional das crianças, ele vai diminuindo, né? À medida que os anos passam. À medida que o seu eu sou vai amadurecendo, vai se estabelecendo, não é mesmo? Crianças, gente, que passaram por separações dramáticas no início da vida, pode ser até o que a gente chama de amor interrompido, né? Quando as crianças, às vezes, precisam ficar hospitalizadas, longe da mãe, né? Às vezes após o parto, ou por outras situações da vida. Essas crianças tendem a ficar mais tempo nessas relações fusionais. O que a gente precisa aprender é liberar, né, as crianças com sabedoria, guiá-las corretamente nesse processo de amadurecimento. Tem algumas mães que não querem nunca se desprender do seu bebê. Ou seja, por várias circunstâncias emocionais dessa mãe, ela restringe o desenvolvimento da criança. Ela trata como eternos bebês, eternos dependentes dela, né? Porque no inconsciente elas prendem-se aos seus bebês. Para quê? Para não sofrerem a dor dessa separação. Isso na idade adulta vai se transformar, gente, em relações doentias, possessivas, cansativas, relações baseadas em ciúmes, em desconfiança. E que isso, na realidade, não passa de um grito desesperado de quem não quer ficar eternamente só. Para atravessar esse caminho, esse processo de desconexão fusional mãe e bebê, a gente precisa entender melhor do que se trata. Nos policiarmos, tratar as nossas feridas internas, os nossos próprios processos de separação. Nos conectar com a nossa essência e assim, gente, impulsionar nossos filhos para voos maiores. Um abraço e até a nossa próxima conexão.